Quando nós nos propusemos a resolver exercícios de equação de segundo grau, o primeiro nome que vem em mente é Bhaskara, e a gente utiliza esta relação aqui, ó, menos b mais a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2a, e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Eu queria só alertar que esse Bhaskara, matemático indiano, que nasceu no ano de 1114, se a gente procurar na literatura internacional a respeito da equação de Bhaskara no nome dele, nós não vamos encontrar. Isso é invenção de brasileiro, tá? Por volta de 1960, o Brasil começou a utilizar-se o nome de Bhaskara como sendo o autor dessas relações. Ele não é. Essas relações, para encontrar as equações de segundo grau, no caso específico as raízes, elas já existem de 2.000 anos antes de Cristo. Lá na antiga Babilônia, 4.000 anos atrás, já se trabalhava com isso aqui. Então, Bhaskara ficou famoso graças a um jeitinho brasileiro, literalmente. Então, lá na primeira questão, ele pede para a gente achar as raízes de algumas equações. E a primeira delas é 2x2 menos x menos 10. 2x2 menos x menos 10 igual a zero. Qual o procedimento? O procedimento, caros amigos, é você identificar os termos A, que é 2, B, menos 1, C, menos 10. Se der para fazer por soma-produto direto, você faz. Se não, você usa o discriminante delta para descobrir qual é o delta e depois descobrir quantas raízes você possui. Neste caso aqui, nós vamos ficar com menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 2, que multiplica menos 10. Isso aqui vai ficar 1 positivo, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 10, 80. O nosso delta é 81, que significa dizer que nós vamos ter duas raízes. Qual o procedimento? A primeira raiz será menos b, menos menos 1, mais a raiz quadrada do delta, que é 81, dividido por 2a, 2 vezes 2. A raiz 1 vai ser 1 mais 9 dividido por 4. 10 sobre 4. Você pode deixar 10 sobre 4, não vai ter nenhum problema, mas é interessante você simplificar por 2, porque eles são pares. Você deixaria x sobre 5 sobre 2. A segunda raiz, basta você fazer a mesma conta trocando o sinal de mais por menos. Você vai ficar com menos 8 dividido por 4, isso aqui vai dar menos 2. Então, nossas respostas seriam 5 meios, menos 2. A ordem também não vai influenciar. Essa seria a letra A de sua primeira questão. A letra B deste mesmo exercício traz como equação a seguinte expressão: 3x2 mais 11x menos 4 igual a zero. Qual o procedimento? Mesmo. Identifique os seus termos. A3, B11, C menos 4. Calcule o seu delta, que vai ser B2 menos 4AC. Seu delta vai ficar 11 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 4. Atente para os sinais. 121, menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Nosso delta será 169. Quando o nosso delta é positivo, temos duas raízes. A raiz 1 vai ser menos b, mais a raiz quadrada de 169 dividido por 2a, 2 vezes 3. A primeira de nossas raízes vai ser menos 11, a raiz quadrada de 169 é 13. Menos 11 mais 13 dividido por 6. Isso aqui vai ficar 2 sobre 6, ou simplesmente 1/3 quando você efetuar a sua simplificação. A segunda raiz, você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de colocar mais 13, você coloca menos 13. Quando você fizer isso aqui, vai ficar menos 24. Por que menos 24, Vancas? Porque números de mesmo sinal, você soma e repete o sinal. 24 dividido por 6 dá 4. Então, quais são as minhas respostas? 1/3 menos 4. Esta, portanto, foi a questão de número 1 de sua apostila. Na sequência da página de número 25, nós temos a questão de número 2, que também trata do assunto equação de segundo grau, e diz assim para nós, ó, calcule o discriminante, ou seja, ele quer saber quanto é o delta, e em seguida, determine as raízes. Ele quer que você diga qual é o discriminante delta e calcule as raízes. De quais equações? Primeira, x2 menos 7x mais 6 a zero. Bom, para eu fazer o discriminante delta, eu vou usar delta igual a B2 menos 4AC. O delta aqui vai ser menos 7 ao quadrado.
menos 4 vezes 1, vezes 6. O delta aqui vai ser 49 menos 24. Porque quando eu fizer 4 vezes 1 vezes 6, dá 24. O delta aqui é 25. Bom, o delta 25 significa o quê, moçada? Que você possui duas raízes. Qual é a primeira raiz, Max? A primeira raiz é menos b, menos 7, mais a raiz quadrada do delta, que é 25, dividido por 2a, 2 vezes 1. A nossa primeira raiz vai ser igual a 7 mais 5 dividido por 2. A nossa primeira raiz vai dar 12 dividido por 2, que é quanto? 6. Bom, e a segunda raiz, não precisa ser montada toda aquela parafernália, não. Basta trocar o sinal aqui, ó. 7 menos 5 sobre 2. 7 menos 5 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nessa primeira letra, na letra A, as nossas raízes são 1 e 6. O nosso discriminante delta seria 25. Continuando esta sequência, ele nos dá aqui a letra B. Deixa eu separar aqui para facilitar a sua visualização. A letra B deste exercício vem com x2 menos 20x mais 100. x2 menos 20x mais 100, isso tudo igual a zero. Faça o delta. Como é que eu faço o delta, Vax? B2 menos 4ac. B2 menos 4ac. Vai ficar menos 20 ao quadrado. B2 menos 4a é 1 vezes 100. Aqui vai ficar quanto? 20 ao quadrado é 400. 4 vezes 100 é 400. Seu delta vale zero. Cuidado aqui, eu queria alertá-los. Deltas positivos, duas raízes distintas. Delta igual a zero, duas raízes iguais. Traduza isso. Quando o delta for igual a zero, não precisa você fazer um segundo cálculo. A primeira raiz já é o suficiente. Então vai ficar assim, ó, x1 igual a menos b, ou seja, menos 20, mais a raiz quadrada de zero, dividido por 2a, 2 vezes 1. Nossa raiz vai ser 20 dividido por 2. Nossa raiz vai ser 10. Preciso fazer mais? Não. Terminou o exercício aqui. Raiz 10. O próximo item desta questão é a letra C. E ele traz para nós na letra C a seguinte situação. 6x2 mais x menos 1 igual a zero. Aí eu fazer o delta não muda nada. O discriminante é sempre a mesma coisa. B2 menos 4ac. Ao quadrado, menos 4 vezes 6. Como C é negativo, a sugestão é você lembrar de colocar dentro de parênteses. Porque menos com menos dá mais, vai ficar 1 mais 24. Nosso delta aqui será quanto? Nosso delta será 25. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho delta positivo, eu vou ter duas raízes. Essas raízes serão quais, Max? Deixa eu puxar aqui. Oi. Pois não? Você está indo muito rápido. É mais devagar, eu não estou conseguindo te acompanhar. Tudo bem, vou mais devagar. Bom, a primeira raiz Muito obrigada. vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Vamos com calma. A primeira raiz vai ficar. Quem é o seu b? 1. Vai ficar menos 1 mais. Quem é o seu delta? 25. Raiz de 25 sobre 2a. 2 vezes 6. Você vai ficar com menos 1 mais 5 dividido por 12. 5 menos 1 dá 4. Quando você tem 4 sobre 12, você pode simplificar. Isso aqui vai ficar quanto? 1 terço, porque você pode dividir isso aqui por 4. Bem? Essa é a primeira raiz. Para eu fazer a segunda raiz, eu vou utilizar do mesmo recurso. Só que aqui, eu vou colocar o quê? Menos 1, eu vou trocar o sinal bem aqui, ó. Menos 1, menos 5 sobre 12. Menos 6 sobre 12, eu posso simplificar aqui por 6, porque ambos eu posso dividir por 6. Vai ficar menos 1 sobre 2. Quem seria a minha resposta? 1 terço e menos 1 sobre 2. Ou seja, em todas as questões que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui para você dar uma olhada. Em todas as situações que eu vou fazer, eu sempre começo com quem? Calculo delta. Primeira raiz, como é que a gente faz? Menos b mais raiz do delta sobre 2a. Vou lá, ó. Quem é o A? Quem está com x2. Quem é o B? Quem está com x. Quem é o C? Quem está sozinho. Depois de substituir na primeira raiz, a segunda, basta você trocar o sinal aqui, ó. Aqui é 7 mais 5 dividido por 2. A segunda raiz vai ser 7 menos 5 dividido por 2. Mesma coisa eu fiz aqui. B2 menos 4ac.
Depois de você calcular o delta, encontrou que é zero, você vai lembrar o quê? Que você só tem uma raiz. Se você fosse calcular o x2, ia dar a mesma coisa. Então, delta maior que zero, duas raízes distintas. Delta igual a zero, duas raízes iguais, significa dizer que você só tem uma raiz. Bom, e aqui ficou faltando para eu fechar aqui, essa aqui foi a letra C. A questão de número 2 tem a letra D. Eu vou efetuá-la agora para você, tá? A letra D diz que é x2 menos 4x mais 5 igual a zero. Vamos devagar aqui, atendendo minha querida aluna. Aqui, para fazer o delta, eu vou fazer B2 menos 4AC. Quem é o seu B? É quem está com x. Menos 4. Coloca entre parênteses por ele ser negativo. Menos 4 vezes. Quem é o A? É quem está com x2. 1. Quem é o C? É quem está sozinho. 5. O delta, na letra D, vai ser 16 menos 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. É o seu delta, menos 4. Quando você encontrar delta menos 4, você não terá raiz no conjunto dos números reais. Então, a sua solução aqui, meus queridos, vazio. Nós não temos equação a esse tipo de exercício no conjunto dos números reais, nós não temos raiz, tá bom? Bom, e para fecharmos esta sequência, nós temos aqui a questão de número 3, que pede o seguinte. Você lembra do problema inicial deste capítulo? Quando nós começamos a estudar a equação de segundo grau, nós abrimos o capítulo 7, mais especificamente na página 18. Não é necessário você procurar agora não, que eu vou lembrar para você. Existia um jovem que queria plantar árvores num terreno. Eu vou relembrar você aqui. Ele queria plantar árvores num terreno, e esse terreno tinha 250 metros quadrados de área, que a largura dele era desconhecida, mas o comprimento era o dobro da largura mais 5. O dobro da largura mais 5. E aí, naquele exercício inicial, na apresentação do capítulo 7, o que é que eu fiz? Eu fiz a montagem da equação. Neste caso agora, na página 25, ele diz assim, lembra-se do início das nossas aulas? Lembra-se do jovem que quis plantar árvores num terreno de 250 metros quadrados? Lembro. Ele dizia que a área do terreno era 250 e que o comprimento era o dobro da largura mais 5. Aí, nesse exercício, ele retoma aquela situação e pergunta, quais são as medidas desse terreno? Bom, quando a gente fala em área, amigos, eu já fiz isso para você, eu vou relembrar. Quando a gente fala em área, a gente vai multiplicar as medidas, ou seja, você vai pegar o x e multiplicar com quem? Com 2x mais 5. Assim que você deve fazer. Vou usar a propriedade distributiva, vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado mais 5 vezes x, 5x. Isso aqui vai ser igual a quanto? 250. Na verdade, esta área do nosso amigo para plantar as árvores é uma equação de segundo grau. 2x2 mais 5x. Você vai jogar o 250 para o primeiro membro, ele virá negativo e vai ficar assim. Nesta equação, quem são os seus termos? O seu A vale 2, o seu B vale 5, o C vale menos 250. Qual é o primeiro passo? Calcule o delta. P2 menos 4AC. É o delta. 5 ao quadrado, menos 4, vezes 2, vezes menos 250. É assim? É. E aí, Vandes, como é que nós vamos fazer? Calma, você vai escrever o delta assim. 5 ao quadrado, 25. Menos vezes menos dá mais. 250 vezes 2, amigos, dá 500. 500 vezes 4 dá 2.000. O seu delta vale 2.025. Antes, o que, é que você vai fazer? Eu vou fazer? Achar as raízes. Como é que você acha a raiz 1? Menos b, mais a raiz quadrada do delta, que é quanto? 2.025, sobre 2a. É o nosso a? 2. 2 vezes 2. Vai ficar menos 5. A raiz quadrada de 2.025, amigos, é 45. Dividido por 4. 45 menos 5 dá quanto? 4? 40. Dividido por 4. Quanto? 10. Essa é a primeira raiz. Qual é a segunda raiz? Menos 5. Você vai trocar o sinal aqui. Menos 45 dividido por 4. Isso aqui vai ficar menos 50 sobre 4.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medida de área, de terreno, de comprimento, de largura negativa? Você tem um terreno que tem menos 50 sobre 4 metros de largura? Ou menos 50 sobre 4 metros de comprimento? Não tem. E aí, o que eu vou fazer? Eu só vou considerar quem? Eu só vou considerar a raiz positiva. Essa aqui eu descarto. Então, qual seria a minha conclusão? O meu terreno, quais são as medidas que eu vou ter? O meu x não é 10? Que é isso que eu considerei. Ó. Se o meu x é 10, quem são as medidas? 10 metros. E a outra? Coloco 10 aqui no comprimento. Quanto é 2 vezes 10? 20. Somado com 5, 25 metros. Veja que interessante. O capítulo de número 7, quando começou falando sobre aquele terreno, o jovem que queria construir, plantar uma série de árvores, ele teria no terreno as medidas 10 metros e 25 metros.